Olá, mais uma vez aqui estamos para a nossa reunião desta quarta-feira. Convidamos a todos que estão neste momento conectados conosco a colocar a sua água fluida, àqueles que estão em tratamento para que se recolham, se necessário, se sentirem a necessidade, a um ambiente mais tranquilo. Se quiserem se deitar, descansar numa cadeira mais confortável, escutando os ensinamentos que vão ser passados aqui nesta noite de hoje através do Evangelho de Jesus, e neste mesmo instante recebendo também o tratamento, o amparo que emana do alto. Então vamos todos agora neste instante fechar nossos olhos, liberarmos a nossa mente de toda preocupação, de toda ansiedade, concentrando-nos aqui neste momento, nesta sala de reunião, onde unidos todos num só pensamento de amor, estamos sendo amparados e para todos nós está sendo emanada esta energia abençoada de cura, de bálsamo, de conforto, de consolo a todos nós necessitados que somos. Rogamos ao alto, aos médicos e enfermeiros do espaço, que possam nesse instante realizar todos os tratamentos que sejam necessários a todos os que aqui se encontram conectados e a todos também que neste instante não puderam estar conosco, mas que de alguma forma, conectados pelo amor de Deus, possam também sorver dessas energias benéficas e salutares que a espiritualidade emana sobre todos nós neste momento. Senhor, com este pensamento e este sentimento de gratidão e de amor, rogamos o seu amparo e a sua permissão para iniciarmos a nossa reunião desta quarta-feira, e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos, E hoje nós escolhemos o capítulo 6, o Cristo Consolador, porque penso eu que todos nós necessitamos desse consolo, do Espiritismo, da doutrina espírita, esse consolo que Jesus renovou conosco, através da vinda dos nossos irmãos desencarnados pelo nosso mestre Allan Kardec, nos trazendo aí esse cristianismo redivivo, relembrando conosco essa fala de Jesus no que ele nos chama sobre a vida futura, o porquê dos nossos sofrimentos, que a vida principal não é essa vida material que a gente vive, mas sim a vida espiritual. É de lá que nós somos espíritos, essência divina. Então a nossa vida real é a espiritual. A passagem aqui nesta terra, a passagem pela encarnação no corpo de carne é apenas uma experiência que nós espíritos necessitamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E em assim caminhando na evolução também, quitarmos ali os nossos débitos de escolhas equivocadas que fizemos no passado, reparar nossos erros, e tudo isso nos leva para um caminho de melhora, de uma construção moral mais positiva, mais saudável. Então nós estamos aqui nessa experiência
experiência de carne. E quando a gente fala deste capítulo Cristo Consolador, que é um capítulo curtinho, né, com todas as mensagens do Espírito da Verdade, ele é todo ele é em cima de mensagens do Espírito da Verdade. É um capítulo que faz com que a gente repense muito nas questões da dor. A dor que é essa mestra, essa ferramenta que Deus disponibilizou para nós, com a finalidade de nos proteger e de nos dizer que algo acontece que precisa ser modificado, que precisa haver uma transformação para que aquela dor cesse. Então, assim, do ponto de vista médico, fisiológico, o que é a dor? A dor é aquela resposta que o nosso cérebro recebe dos nossos nervos, dos nossos neurônios, quando há uma morte celular num determinado local, seja por infecção, inflamação, pancada, né, ferimento. Então ali ocorre aquele processo de ferimento, de machucado. Durante esse processo há uma morte celular. Então, na questão fisiológica, aquela parte do nosso corpo envia para o nosso cérebro uma mensagem que vai dizer, está acontecendo ali uma morte celular, isso tem que parar. Precisa ser feito algo para que sane, para que cure. É uma resposta. E a dor, ela, nessa sua proposta, nessa sua finalidade de nos proteger, é o nosso guia, que foi basicamente aqui quando a gente ainda transitava no mundo animal, né? No mundo dos animais, na nossa era evolutiva ali transitando no mundo dos animais, porque é o seguinte, quando dói, a gente para. Se não houvesse a dor, talvez nós nem sobreviveríamos muito tempo, porque a gente ia se queimar, não ia doer, ia morrer queimado. A gente ia se machucar, não ia tratar, ia infeccionar, ia amputar membros, ia morrer. Então a dor, ela tem essa finalidade básica de nos proteger, né? E de alerta, é como se fosse uma luzinha, né, amarela que está ali piscando e nos convidando a olhar para aquele local que está doendo, para aquela situação, para que a gente se transforme. Então a dor, primeiramente, ela é proteção, no ponto de vista fisiológico. E querendo ou não, como nós ainda somos muito materializados e nos apegamos muito a essa vida, porque temos dificuldade de realmente entender que a verdadeira vida é a espiritual e que nós, como espíritos, estamos tendo apenas uma passagem neste plano de carne para que a gente aprenda, para que a gente evolua e para que a gente quite nossos erros do passado, muitas vezes. Então, como a gente tem ainda essa dificuldade, porque a gente só acredita no que vê, e como a maioria de nós não consegue ver o mundo espiritual, a gente pensa que o plano aqui é o mais importante. E a gente sabe, através dos nossos livros, né, do Livro dos Espíritos, e o próprio Cristo falou disso para nós quando aqui esteve, muito enfaticamente, afirmando, categorizando que a nossa vida, a verdadeira vida, é o reino de Deus, que é lá no mundo espiritual. Só que nós ainda somos muito São Tomé, né? Precisamos ver para crer. Então, como os nossos olhos ainda são muito, a nossa visão ainda é muito primitiva e a gente não consegue se liberar dessa matéria para ver o mundo espiritual, a gente pensa que realmente a dor mais difícil é a dor da carne, a dor física. Então a gente não quer ficar doente, a gente tem medo das doenças, a gente tem medo da morte, porque tudo isso nos leva de encontro com essa experiência da dor.
E aí Jesus, né, o nosso Cristo Consolador, ele vai falar assim pra gente aqui no capítulo 6, olha, o jugo leve. Passagem linda, consoladora do Cristo, quando ele fala assim: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que Jesus está dizendo para a gente? Que se a gente estiver com Ele, caminhando com Ele, embasados dos ensinamentos dele, o nosso fardo é suave, o nosso jugo é leve. Mas a gente muitas vezes escuta, lê essas palavras do Cristo e a gente fica muito assim só no mundo abstrato, não traz isso para o concreto, né? É como se Jesus tivesse nos falado essas palavras e elas soassem aos nossos ouvidos como uma belíssima poesia que nos encanta, nos emociona, mas que de fato a gente não aplica, porque de fato a gente tem dificuldade de acreditar que realmente com Cristo o nosso fardo é leve, o nosso jugo é suave. Então assim, eu gostei muito de uma palestra que eu escutei, que eu assisti, né, da nossa irmã Anete Guimarães, onde ela nos leva a conclusões concretas de que realmente com Cristo o nosso jugo é suave, o nosso fardo é leve. Porque a gente, veja bem, se Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, a gente precisa realmente seguir o que ele nos diz, não é verdade? Não dá para ele ter vindo aqui, ter nos ensinado, ter exemplificado. A gente conhece, sabe que ele é o modelo mais perfeito que Deus nos mandou e a gente lê e não aceita, não segue, acha muito bonito, se emociona, fica, mas não consegue de fato seguir ou às vezes até compreender o que Jesus realmente quis nos dizer. Então assim, imagine Jesus, espírito evoluidíssimo, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que Jesus participou da cocriação do planeta Terra. Então quando ele veio encarnar no nosso plano, ele já era um espírito crístico há muito tempo, participou da criação, junto com todos os cientistas do espaço do nosso planeta. Então veja bem, para ele vir, chegar aqui até o nosso plano terrestre, Emmanuel diz para nós que ele levou cerca de 1000 anos se preparando, diminuindo um pouco a intensidade da sua luz e da sua energia para poder chegar a encarnar no planeta, né? Porque se ele viesse da forma como ele realmente era à época, porque agora ele está muito mais evoluído, porque já se passaram mais de 2000 anos, mas se ele viesse já àquela época da forma como ele realmente estava, né? A quantidade de luz, nós não suportaríamos, nós teríamos dificuldade, né? Não teria condições de nós suportarmos aquela quantidade de luz. Então ele teve que diminuir a intensidade, sofreu vários processos de preparação para poder estar aqui entre nós. Então veja bem, e ele vem com todo esse saber, esse conhecimento, esse amor, essa magnitude, e a gente escuta, a gente lê e não entende, e muitas vezes duvida. Então veja bem, o que Jesus quis dizer? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
a nossa relação com dor. O jugo, o fardo é pesado, nos causa dor. E aí, nesse momento de dor, se a gente tiver com o ensinamento do Cristo, vivenciando aquilo tudo que Ele nos trouxe do amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Todos esses ensinos que o Cristo nos trouxe, se nós estivermos vivenciando nisso, a nossa dor é menor. Porque pensa bem, eu vou citar um exemplo que ela mesma deu na palestra dela, que eu fiquei encantada, porque como a gente é muito materialista, a gente precisa do concreto muitas vezes para compreender. Imaginemos, vamos subir uma ladeira e estamos com uma sacola muito pesada. Você olha para a ladeira, ela é longa, você sabe que vai custar um tantinho e que aquela sacola, ao longo da ladeira, ela vai ficando cada vez mais pesada. Não porque vai colocando mais peso nela, é o cansaço, é a dor do corpo, né? Então o corpo começa a doer, o corpo começa a sofrer, músculos distendem, braço fica dolorido. E quanto mais você sobe, mais a tendência daquela sacola fica pesada, porque o corpo vai se cansando. Aí veja bem, lá no meio do caminho você encontra Jesus, com aquela luz, com aquele sorriso bondoso, e Ele fala para você, vem a mim que eu vou te ajudar, né? Agradeça a Deus pela oportunidade de você ter um corpo, de estar podendo caminhar. Agradeça pelos bens que você está carregando nessa cesta pesada. E nós, então, envolvidos naquele amor do Cristo, naquele sentimento, naquela coisa da gratidão e da beleza daquilo que Ele nos emana, é bem provável que a gente chegue no fim da ladeira e nem sinta mais o peso daquela sacola. Mas se ao contrário, eu vou subir essa ladeira e a sacola está pesando e eu começo a reclamar, por que eu que tenho que levar essa sacola? Por que não foi a fulana que está levando essa sacola para mim? Quem foi que teve a ideia de criar essa ladeira, que essa rua, nessa subida tão íngreme? Se eu começo a entrar nesse pensamento de reclamação, de raiva, de contrariedades, concorda que vai ser muito mais difícil de eu chegar até o final e que muitas vezes, muitas pessoas poderiam até desistir, colocava a sacola ali, subia o resto, às vezes chegava lá em cima, pedia alguém para ir lá embaixo buscar, porque não dá conta, porque não quer, contrariado. Então veja bem, quando Jesus nos faz esse convite, vinde a mim, Ele está nos conclamando, né? E nos orientando que estando com Ele, a dor é menor, é suportável, né? Olha só, veja bem, quando a gente está doente, né, tem pessoas que assim, têm uma sensibilidade extrema para a dor, concorda? Nem todo mundo sente dor da mesma forma. Haja vista que você pode ter uma pessoa que fura o dedo com uma agulha e ela faz um escarcéu, como se estivesse sendo amputada a mão. E tem pessoas que estão passando por uma doença grave, como câncer, com dores terríveis e que suportam dignamente aquela dor, sem tanto escarcéu. Mas assim, é que cada pessoa sente a dor numa proporção. De acordo com a medicina, nós temos, o nosso cérebro, ele é formado de duas pequenas porções. Nós temos o cérebro primitivo, que é o mesmo cérebro dos animais. Tudo que a gente tem de parecido com os animais está ali armazenado no nosso cérebro primitivo, né?
Só que nós evoluímos e passamos a categoria de homens através de processos evolutivos de milhares de anos, e nós desenvolvemos por sobre esse cérebro primitivo uma outra capa, né? Que eles dão o nome de neocórtex, que é o cérebro, né? Aquela capa superior ali. Então, nosso cérebro é formado basicamente dessas duas constituições, o cérebro primitivo e o neocórtex, que é o fruto da nossa evolução. No primitivo estão todas as situações que a gente tem de semelhança com os nossos irmãos, os animais. Medo, né? Bicho sente medo? Nós também sentimos medo. Raiva, né? Dor, está tudo ali. No neocórtex, que é esse cérebro desenvolvido, essa parte moderna do cérebro, estão todas as aquisições humanas, aquilo que a gente foi desenvolvendo e que hoje nos diferencia dos animais. Então, o gosto pela música, né? As questões morais, né? Então tá tudo armazenado ali. A nossa inteligência diferenciada, a nossa capacidade de entendimento, da caridade, da fraternidade, né? Está tudo ali no neocórtex, na parte moderna, que é o que nos diferencia dos nossos irmãos animais. Acontece que é lá nessa parte primitiva do nosso cérebro que está o sistema que coordena a intensidade da dor. Esse sistema que coordena a intensidade da dor, né? Ele produz as endorfinas que vão nos anestesiar nos momentos de dor. Só que quem vive muito do mundo animal, cedendo muito às emoções, né, do medo, da raiva, né, do estresse, quem fica muito vinculado ali, acaba bloqueando a quantidade de endorfinas que vai para o nosso organismo e com isso a pessoa sente mais dor. Quem já consegue vibrar, já trabalhar mais esse neocórtex cerebral, ele já não está tão ali, né, limitado ao cérebro primitivo, àquelas emoções, aí ele desbloqueia essas endorfinas e o nosso organismo passa a receber esses elementos que vão anestesiar e fazer com que a gente sinta uma intensidade menor de dor nos acontecimentos. Então é muito comum a gente ver pessoas que são muito nervosas, muito estressadas, não é verdade? Que quando bate um dedo assim, elas gritam, elas xingam o mundo inteiro por conta daquilo. Porque vive muito ali nas emoções básicas do cérebro primitivo. Ou seja, a Anete resume dizendo o seguinte: quem vive muito como animal sente mais dor. Quem já consegue ir mais para esse neocórtex, que é a nossa parte moderna, mais desenvolvida, hominal espiritual, produz mais endorfinas e sente menos dor. Então é isso que Jesus está nos convidando, a acessar essa parte ali do nosso cérebro através da nossa transformação, amando mais, perdoando mais, né? Tendo uma visão menos materialista e mais espiritual. Porque veja bem, quanto mais a gente reclama do problema, da doença, da pessoa, mais sofrido fica, mais doído fica, porque organicamente o nosso cérebro ele vai diminuindo a quantidade dessas endorfinas, desses elementos que o cérebro produz, que nos anestesiam, que nos fazem sentir bem-estar. A gente vai bloqueando.
Veja bem os casos de depressão, há remédios que a pessoa necessita tomar para restabelecer a comunicação dos neurotransmissores, porque já a medicina identificou que a pessoa deprimida, ela perde essa cognição, essa informação dos neurotransmissores, e aí o organismo começa a não receber aqueles hormônios do bem-estar, né? Essas endorfinas, e começa a se deprimir, começa a ficar triste, uma tristeza crônica. Então, quando a gente vibra nesse patamar de transformação, de perdoar, de aceitar, né, as pessoas como elas são, de se olhar, de se perdoar, se amar, se conhecer, o jugo fica mais leve, né? O fardo fica mais leve. Então é isso que Jesus está nos convidando, é uma forma inteligente de viver, gente, né? Jesus era um ser supremo, é um ser supremo, inteligência máxima que teve aqui encarnado na Terra. Ele não ia nos dizer para tomar uma conduta que fosse equivocada, jamais. Se ele nos convidou a isso, é porque ele falava com propriedade, não podia nos explicar de uma forma mais detalhada, porque a nossa condição ainda não acompanhava a inteligência dele. Mas hoje, medicina, ciência, que vão nos esclarecendo, vão deixando as falas de Jesus cada vez mais palpáveis, né? Então veja bem, quem vibra mais no amor, quem reage de forma mais amorosa, inteligente emocionalmente, sofre menos. Por que uma pessoa, como a gente falou, fura o dedo e grita, e às vezes a pessoa que está lá acamada no processo de câncer está digna, até em paz, até com uma certa serenidade? É a transformação moral dela. É a transformação moral que vai ditar a forma como ela vai reagir diante das situações. E até na questão material, a neurocirurgia, a neurofisiologia vai nos explicando, a neurociência, de que realmente emoções do ódio, né, o egoísmo, a inveja, a vaidade, o orgulho, quem vivencia muito isso, ele vai bloqueando, né, o envio dessas endorfinas para o organismo e ele sofre com tudo. Então, quando a gente está muito na questão do orgulho, do egoísmo, nós nos tornamos pessoas extremamente limitadas, medrosas e muito melindrosas com tudo. Porque, veja bem, nós falamos de dores físicas e as dores morais. Dor física, cortar, adoecer, ferir, dói, mas até para essas dores, se a gente não ficar ali limitado ao nosso cérebro primitivo, nas reações muito básicas da raiva, do medo, se a gente tiver um entendimento maior do porquê estamos passando por aquela dor, entendendo que aquele processo de dor, de machucado, de ferimento está querendo nos ensinar algo, dói menos. Então veja bem, se nós temos esse conhecimento para a parte física, quem dirá para a parte moral? Porque, gente, dor moral, os espíritos desencarnados dizem que dói muito mais do que a dor física. E aí eu pergunto para vocês, ingratidão dói? Traição dói? E a gente pode dizer, ingratidão dói. Mas vamos analisar. O que é ingratidão? É eu fazer algo para alguém e esperar que ela me retribua de alguma forma. Não é verdade? A gente dá amor, a gente cuida, a gente se doa e, na verdade, a gente fica com o sentimento de ingratidão quando aquela pessoa não nos retribui aquilo que a gente fez. Aquele amor, aquele cuidado, a gente espera que ela vá nos retribuir. Mas eu pergunto, quem ama de verdade
espera retribuição? Você faz pensando em receber? Então não é amor de verdade. Então isso é o quê? É o nosso orgulho, porque na maioria das vezes, quando nós estamos vibrando ali com aquela sensação, aquele sentimento de que estamos sofrendo uma ingratidão, um pensamento básico que vem na gente é o quê? Como ele teve coragem de fazer isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Eu sempre fiz tudo por ele ou por ela. Então percebe que não é a ingratidão que dói, é o orgulho, porque a gente se valoriza demais e a gente ama de menos. O verdadeiro amor não espera retribuição. Então, é nesse ensinamento que Jesus vem nos dizer que se a gente estiver com Ele, no perdoando, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, combatendo as nossas imperfeições, buscando a nossa verdadeira vida, que é a espiritual, não ficando tão apegados, ao dinheiro, às posses, quando ele diz não se pode servir a dois deuses, não querendo só as portas largas da vida, aceitando as portas estreitas e tentando se encaixar e caber nelas, diminuindo a nossa roupagem de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de materialismo, a gente sofre menos. Porque se até a ciência, se a neurociência nos diz que o nosso cérebro produz endorfinas quando ele está num patamar de vibração de paz, de prece, de amor, de perdão, ele está em acordo com o que Jesus nos falou há 2000 anos. Então vamos, meus irmãos, buscar viver e vibrar mais nessa imensidão de ensinamentos amorosos do Cristo. Ensinamentos de verdadeiro amor por nós, nos conhecendo, nos transformando, tirando os nossos olhos, como ele diz, que a gente não tira a trave do nosso olho, mas vê o argueiro no olho do nosso irmão. Vamos voltar os olhos para nós. Quem somos nós? O que estamos fazendo? Tirando a responsabilidade do outro, puxando a responsabilidade para nós. É isso que Jesus está nos convidando. E assim, tudo, dor física, dor moral, nossas e dos nossos entes, se tornam brandas, leves, jugo leve. Esse é o convite do Cristo. E só encerrando, quando ele fala assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então aceitemos o convite do Cristo, para que as nossas dores diminuam, aceitando os seus ensinamentos, praticando os seus ensinamentos, estudando e entendendo o que realmente Jesus quis nos dizer. Se Ele é nosso modelo e é nosso guia, que a gente leia atentamente e não apenas acredite porque alguém falou, alguém disse. Não, vamos usar a nossa razão e entender o que Jesus está nos dizendo. Vamos entender o que Ele está nos propondo realmente. Vamos saber mais desse Cristo, desse Jesus que esteve conosco, porque Ele nos trouxe todos esses ensinamentos para fazer com que o nosso aprendizado seja maior
e que o nosso jugo seja mais leve e que o nosso fardo seja mais suave. Então, essa é a mensagem da noite de hoje. Que os nossos irmãos fiquem em paz, que a espiritualidade maior tenha realizado, com certeza realizou todos os tratamentos nestes momentos que estivemos aqui reunidos, e que o amor do Cristo desperte o melhor em nós, o melhor de nós, que é essa essência divina, essa essência de Deus, que somos filhos dele, que nos criou para o amor, pois a sua lei é o amor, é o bem. E que Jesus nos abençoe. Fiquem com ele. Boa noite. Fiquem em paz.